de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti. E neste sábado da 31ª semana do Tempo Comum, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos traz a palavra da sua tradição. O texto que nos é dado hoje como instrução, como catequese, é tirado do tratado sobre o benefício da morte de Santo Ambrósio, bispo do século IV da nossa era cristã. O título que nos é trazido na liturgia das horas para esse texto é o seguinte: levemos sempre em nós a morte de Cristo. Ouçamos então atentamente essa palavra que nos é dada hoje como instrumento para o nosso crescimento na fé cristã. Disse o apóstolo: para mim o mundo está crucificado, e eu para o mundo. Para que saibamos por fim que nesta vida a morte, e boa morte, exorta-nos a que levemos a morte de Jesus em nosso corpo. Pois quem tiver em si a morte de Jesus, precisa também ter em seu corpo a vida do Senhor Jesus. Atue, portanto, a morte em nós, para que também possa agir a vida. Vida excelente depois da morte, isto é, vida excelente depois da vitória, vida excelente terminado o combate. Nela, a lei da carne já não luta contra a lei do espírito. Não há mais em nós peleja da morte contra o corpo, mas no corpo a vitória sobre a morte. E francamente não sei qual tem maior força, esta morte ou a vida. É claro que atendo à autoridade do apóstolo que diz: portanto, a morte age em nós, mas a vida em vós. A morte de um só, a quanta gente faz crescer a vida? Por isto, ensina a ser desejável esta morte aos que ainda estão nesta vida, para que refuja em nossos corpos a morte de Cristo, aquela ditosa pela qual se destrói o ser exterior, a fim de ser renovado nosso homem interior, e se desfaça nossa habitação terrena, abrindo-se assim para nós a habitação celeste. Imita, portanto, a morte que se separa da união com esta carne e desata os laços de que fala o Senhor mediante Isaías. Desata as cadeias iníquas, solta os laços das altercações violentas, deixa livres os oprimidos, rompe todo limite injusto. O Senhor aceitou sujeitar-se à morte para que a culpa desaparecesse, mas para não ser de novo a morte o fim da natureza humana,
foi-lhe dada a ressurreição dos mortos, para que pela morte se apagasse a culpa, pela ressurreição se perpetuasse a natureza. Por isso, a morte é a passagem de tudo. É preciso que passes continuamente, passagem da corrupção para a incorrupção, da condição mortal à imortalidade, das perturbações para a tranquilidade. Por isso, não te assuste a palavra morte, mas os benefícios da boa passagem te alegrem, pois que é a morte, a não ser a sepultura dos vícios, o despertar das virtudes? Por isto disse ele: morra minha alma nas almas dos justos. Quer dizer, seja consepultada para depor seus vícios, assumir a graça dos justos, que trazem no corpo e na alma a morte de Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto dos tratados sobre o benefício da morte de Santo Ambrósio, bispo, que vem nos falar exatamente desse quinhão da natureza humana, que é a morte. Dessa certeza da nossa natureza, que é a morte. Aliás, uma frase que às vezes continuamente ouvimos, né? É a seguinte: a morte é a única certeza que nós temos. Na verdade, nós que somos cristãos, temos sim essa certeza, mas junto a esta certeza temos uma outra, que é a certeza da fé, a certeza da ressurreição. Então nós não podemos dizer, como cristãos, que a única certeza que nós temos é da morte. Não. Devemos afirmar com toda a convicção que temos a certeza também de que Deus tem reservado para aqueles que o amam a vida que não acaba mais. Mas Santo Ambrósio exorta aqueles que o ouvem a não terem medo da morte, não encararem a morte como algo de ruim. Ao contrário, levando consigo a morte de Cristo, trazendo na memória o acontecimento da morte de Cristo, tomando consciência de que a morte de Cristo nos garantiu a possibilidade da ressurreição, que a morte de Cristo abriu-nos o reino, a eternidade, tendo consciência disso, fazendo memória disso, possamos nós também viver nesta terra conforme Cristo. Aliás, é isso que Santo Ambrósio diz. Não é suficiente carregar a morte de Cristo em si, mas carregando a morte de Cristo em si, viver como viveu nosso Senhor Jesus Cristo. E Santo Ambrósio deixa muito claro que a morte não se deve temer, porque é essa porta necessária para a verdadeira vida. Que a morte não se deve rejeitar, porque é a possibilidade que nós teremos de, vivendo em Cristo na eternidade, não termos mais morte, mas termos uma vida
eterna. A morte é a passagem necessária. Nesses dias nós temos ouvido um pouco sobre essa questão da morte, né? Da vida depois dessa vida. Como ontem nós ouvimos um texto de São Gregório de Nazianzo, hoje de Santo Ambrósio. Devido à proximidade que nós estamos do dia de finados, que nós celebramos há poucos dias, e também porque estamos nos aproximando do advento, do início de um novo ano litúrgico, onde refletiremos sobre a primeira e a segunda vinda de nosso Senhor. Então, também a palavra da Igreja tem nos exortado a nos mantermos preparados, sem medo da morte, sabendo da certeza da morte, mas sempre preparados para passar pela porta e abraçar a vida que não termina. Na certeza de que, enquanto caminhamos nessa terra e carregando em nós a morte de Cristo e a sua vida, deveremos, passando pela morte, alcançar a vida que realmente interessa e que não acaba jamais. Meu irmão, minha irmã, neste sábado, dia também dedicado à Nossa Senhora, ao culto de veneração a Maria, queremos com muita confiança nos colocar na presença da Mãe do Céu, daquela que passou por esse mundo fazendo bem e foi a primeira discípula do seu Filho Jesus. E por isso nos ensina como ser verdadeiros discípulos e discípulas. Olhando para ela, nós aprendemos o que agrada a Deus e como ser realmente verdadeiros adoradores. Peçamos então a Nossa Senhora que ela leve como intercessora nossos pedidos, preces e agradecimentos até o seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um dia repleto da graça de Deus. Que realmente o amor de Jesus habite no seu coração e cada pessoa que você encontrar ou situação que tiver que enfrentar no dia de hoje seja motivo de crescimento na sua vida de fé e de experiência de Deus. Que Jesus ajude você a compreender cada vez mais que é preciso entrar nesse caminho de discipulado e de fidelidade, lembrando daquilo que o Senhor nos ensina: quem é fiel nas pequenas coisas, será também nas grandes coisas. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com nossa fraqueza e nossa bondade, com nossa riqueza e nossa carência,